sermos edificados pela palavra de Deus, que será ministrada através do seu servo, o seminarista Arthur. Alguns já o conhecem de outras programações, né, Arthur? Outros não, mas nessa noite nós seremos edificados, todos nós, com a palavra que será ministrada pelo nosso irmão. E de antemão, nós já agradecemos a presença e rogamos a Deus que o use poderosamente nessa noite, com poder, com graça, para que a palavra de Deus, sendo pregada fielmente, encontre corações sedentos, para sermos edificados, moldados, transformados por essa poderosa palavra. Nosso irmão é filho da Vila Nilo, né? Da Vila Nilo, mas hoje trabalha na igreja do Jardim Fontales e prontamente atendeu o convite do reverendo André para compartilhar. A palavra está com o irmão. Deus abençoe. Vou só diminuir um pouquinho, por causa da minha altura aqui, senão vai ficar difícil. Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que eu também estou aqui com os irmãos. Foi com enorme alegria mesmo que eu recebi o convite do reverendo André. Prontamente aceitei, não precisei nem pensar. Fiquei muito contente mesmo. E que Deus esteja capacitando para trazer a palavra do Senhor nesta noite, né? Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. No capítulo 13, Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu imenso amor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra maravilhosa, que fala ao nosso coração, que através, Senhor, dela podemos conhecer a tua vontade, conhecer, Senhor, a salvação que obtivemos por meio da morte de Cristo. E que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações nessa noite. Que possamos, Senhor, ser transformados por ti, Senhor, que possamos ser conduzidos, ó Pai, a fazer a tua vontade onde quer que estejamos, ó Pai. Fale conosco, Senhor, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos nessa noite. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, escutamos os cânticos, escutamos o coral cantando e o Natal se aproxima. Recebemos com grande alegria a mensagem que anuncia o nascimento do nosso Salvador. Nos alegramos com essa data porque nós temos a certeza que Cristo morreu pelos nossos pecados e que com a morte de Cristo nós obtivemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Obtivemos o direito de nos colocarmos aqui nessa noite e podermos nos dirigir diretamente ao Pai, porque por meio da morte de Cristo isso foi possível. Então essa é a nossa alegria. Essa é o contentamento da nossa alma. A certeza de que não existe, que a morte não impera mais sobre nós e que agora nós podemos, mesmo que morramos, estaremos na presença de Deus. Acontece, irmãos, que nós temos acompanhado as notícias
as últimas notícias políticas do nosso país. É um desastre tremendo. Todos nós acompanhamos as cenas de corrupção, acompanhamos e tivemos esperança de que com as mudanças as coisas seriam diferentes, tanto na eleição, quanto na queda, quanto no novo governo, e a história se repete, e tudo indica que outro governo irá cair. E com isso, muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas inseguranças, medos assombram as pessoas. E o Natal está chegando. E eu me lembro, como eu me reunia com a minha família, que não conhecia a Cristo, eu me lembro de que quando chegava o Natal, era um momento de festa. Aquela mesa farta, aquele monte de coisa, todo mundo reunido, presentes a abrir, as crianças todas contentes, esperando aquele momento de poder abrir os presentes e saber o que tinha lá dentro. Mas era impressionante que quando o governo não estava bem, a mesa era fraca. Era uma mesa pequena, com pouco alimento, mas quando o governo estava bom, era uma mesa farta. Então nós vemos como a política influencia diretamente nas nossas vidas. Nós vemos também o quanto, eu lembro também, de que quando a mesa era fraca, a única coisa que se discutia era sobre o rumo do país, sobre o governo. E parece-me, pelo menos até hoje, que o brasileiro só se preocupava com a política no momento em que mexia no seu bolso. Fora isso, política, futebol e religião é uma coisa que ninguém discutia. Mas hoje, com essa queda, com tudo que vem acontecendo, as coisas parecem ter mudado um pouco. O povo brasileiro tem despertado para a necessidade de votar com consciência. Tem despertado para a necessidade política de quem é que vai dirigir o nosso país. Então, muitas discussões começam. E somos praticamente obrigados a tomar uma posição, a escolher um lado. Ou você é de esquerda, ou você é de direita. E quando você para qualquer roda política, o que se discute é isso. Quando abrimos o Facebook, o que se discute é isso. A única coisa que parece que existe são essas duas opções, esquerda e direita. E somos praticamente forçados mesmo a tomar uma posição. Ou você é de esquerda, ou você é de direita. E um dia desses eu me peguei numa conversa, tem uns dias atrás, e me pressionaram, para saber minha posição, e eu comecei a expor minha posição, e já me acharam, você é de direita, Aí eu parei no momento, na hora ali eu não pensei, momentos depois, eu estava em casa já, eu falei assim, não sou de direita, eu sou de Cristo. Aí eu comecei a me preocupar um pouco mais em como que nós cristãos estamos tomando as nossas posições. Em como que nós estamos nos firmando com relação a esse momento histórico do país. Como que nossas escolhas estão sendo dirigidas? Porque a nossa perspectiva é uma, mas a vontade do Senhor é outra. As coisas que acontecem nas nossas vidas podem apontar para um sentido, mas nós devemos, como cristãos, estar sempre atentos à palavra do Senhor. E eu comecei a ver um pouco mais o que Deus diz a respeito dessas coisas. Então, nessa época em que onde aconteceu esse texto, onde Lucas narra esse acontecimento na história de Israel, na história de Cristo, contando os acontecimentos que envolviam a vida do nosso Salvador, existia muitos levantes naquela época. Lembramos que Israel, o povo de Deus, estava lá na sua porção de terra, que eles acreditavam e tinham certeza, e tomaram como posse, porque Deus deu a eles, mas eles estavam sobre o jugo de um império, que é o Império Romano. Esse império impunha as regras, as leis, a forma, tirava dinheiro deles como imposto, então o dinheiro não era para o templo, passou a ser para o imperador romano, e muitos problemas aconteceram. O povo judeu sempre foi um povo orgulhoso, sempre foi um povo que se
gabava pelo fato de ter Deus dado a terra a eles. Eles não viam o aspecto da salvação de Deus. Eles recebiam aquilo tudo com orgulho. Então, muitos levantes foram feitos naquela época em que os judeus estavam sob o domínio romano. Se nós abrirmos em Atos, capítulo 5, versículo 37, nós veremos uma narrativa falando sobre isso. E ele diz assim, Atos 5:37 diz: depois desse, e ele vai narrar a vida de uma pessoa, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Gamaliel está falando aqui, está olhando para aqueles seguidores de Cristo, e está falando assim, não vamos fazer nada. Porque se ele for de Deus, isso irá adiante. Mas se ele não for de Deus, acontecerá a mesma coisa que aconteceu com Judas. Quando se levantou contra o Império Romano, todos foram mortos. Mataram ele e parte daqueles que o seguiam, e o restante todos acabaram por fugir. Então nós já percebemos aqui que o próprio judeu, os líderes judaicos, eles já percebiam, já entendiam como que estavam funcionando as coisas naquele tempo. E Gamaliel sugeriu deixar Jesus e ver até onde ia. Mas o povo ali, os judeus, os principais sacerdotes ali, os principais do povo, os líderes do povo judeu, procuravam ainda uma maneira de incriminar a Cristo. E é isso o que estava acontecendo aqui. Eles tinham uma expectativa. Todos os judeus tinham uma expectativa. Parecia evidente que a volta do Messias, que a vinda do Messias ia acontecer a qualquer momento. O povo estava sob o jugo romano, tinham as notícias bíblicas, as escrituras, mostrando para eles que o momento que o Messias viria seria por esses dias. Então havia uma grande expectativa. E muitos se levantaram justamente se julgando o Messias. Mas os principais, que eram aqueles que cumpriam a lei, eles olhavam para si mesmos e viam eles como o quê? Aqueles que cumprem a lei. Nós somos os tais. O restante dos judeus eram vistos como pecadores. Então, daqueles restantes, não poderia vir o Messias. O Messias teria que vir do meio de nós, que cumprimos a lei. E Jesus, ele veio totalmente, num aspecto totalmente diferente daquele esperado pelo povo. Jesus veio na sua humildade, como nós cantamos no hino. Nós contemplamos a humildade de Cristo através das Escrituras. Nasceu num berço simples, de maneira humilde também. Não cresceu entre os principais, porque ele fugiu para o Egito, cresceu lá. De lá veio, ficou aos pés, foi para a sinagoga. Uma simples criança que cresceu e começou o seu ministério, sendo batizado por João Batista, da mesma maneira que os pecadores estavam sendo batizados. Então os fariseus, para eles, isso era... Não, esse não pode ser o Messias. Então essa era a expectativa, que o Messias viria de um berço como um rei, da linhagem de Davi. Viria para subjugar os inimigos de Israel. Então o que eles esperavam é que a qualquer momento esse Messias se levantasse e com uma hoste de anjos celestiais, uma ordem celeste, invadiria todo aquele território, purificaria a terra dos judeus e acabaria com todos os inimigos. Esta era a expectativa judaica. Era isso que eles esperavam. E Jesus não era assim. Então vamos dar atenção ao que estava acontecendo. E a primeira coisa que nós percebemos com esse texto é as disputas políticas, que as disputas políticas são uma armadilha para os crentes. Tendo em vista toda essa história, essa contextualização, o que estava acontecendo naquela época, leiamos novamente o versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. A intenção
dos judeus aqui, ela precisa ser analisada. Quando eles chegam na presença de Jesus e falam assim: você viu o que Pilatos fez? Ele matou aqueles homens e misturou o seu sangue com o sangue dos sacrifícios. É a mesma coisa que alguém chegasse aqui na nossa igreja, viesse dar uma notícia a nós de que numa igreja próxima, em algum lugar aqui, alguém entrou lá, matou todos os irmãos, misturando o seu sangue com o vinho da Santa Ceia. A primeira impressão que vem à nossa mente seria de choque. A segunda seria, certamente, de revolta. Certamente ficaríamos revoltados com tamanha atrocidade. E era isso que eles procuravam fazer com que Jesus fizesse. Que Jesus criasse esse tipo de comportamento com Jesus. Aliás, isso era um comportamento esperado. No povo árabe, naquela região, o historiador falou que quando você não concorda com o pensamento dele, com o pensamento da maioria ali, você corre o risco de ser morto. Se você se levanta em alguma coisa que todo mundo concorda para trazer uma opinião contrária, o povo imediatamente se levanta e é capaz de você ser apedrejado por não concordar com o que eles estão pensando. Então o intuito aqui era duplo. O intuito era colocar Jesus certamente numa armadilha. Se Jesus se revolta, se Jesus demonstra algum tipo de indignação com aquilo que está acontecendo e demonstra algum tipo de revolta, ele certamente arrumaria problema com a polícia, com o exército romano. Porque por causa dos levantes que estavam sendo feitos naquele lugar, se Jesus concordasse, eles já estavam de olho para ver quem poderia criar uma revolta. Aliás, Jerusalém era um lugar onde Pilatos já estava de olho. Já estava trazendo muitos problemas a ele. Era um lugar de um povo rebelde. E que a Roma já estava saturada de problemas com os judeus. No momento de poder, faltava somente o motivo para eles poderem entrarem lá dentro e destruir tudo. Acabar com o templo, destruir as pessoas, matar as pessoas, para que não tivesse mais problemas. Os judeus eram um problema na vida dos romanos. Então, a ideia dos fariseus, dessas pessoas que se chegaram à presença de Cristo, era de fazer com que eles mostrassem uma revolta para que ele já tivesse um problema com o povo romano. Mas caso Jesus não concordasse, ele teria um problema com o povo. Porque o povo esperava o Messias. O povo esperava já que Jesus fosse o Messias. Então ele colocaria Jesus em total descrédito. Total descrédito. Vamos abrir em Mateus 22, 17 a 21. Ele diz assim, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele respondeu: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja como Jesus já estava sendo experimentado. Eles já estavam tentando colocar Jesus contra o povo romano, porque se ele falasse que não era para pagar o tributo a César, ele arrumaria problema com César. E se ele falasse que era para dar o tributo a César, ele arrumaria problema com o povo. E ele trouxe, Jesus, conhecendo-lhes o coração, trouxe isso
para um outro nível a conversa. Trouxe para a perspectiva de Deus e não da perspectiva dos homens, né? Então, quando nós temos essa escolha entre esquerda e direita, nós temos que tomar muito cuidado com o que está sendo proposto a nós, como servos e como cidadãos do reino dos céus. Nós já somos cidadãos do reino dos céus. Nós não viremos a ser cidadãos do reino dos céus quando Cristo voltar. Nós já fazemos parte dele e já devemos viver da maneira e conforme ser um cidadão do reino dos céus. Então, quando nos colocam uma opção política nas nossas frentes, o que deve ser analisado? Alguns professores vão dizer assim: não, a educação aqui é boa. A educação com determinado governo é boa. Então, por isso, nós devemos votar aqui. Como se a educação fosse a solução para acabar com a corrupção, para acabar com a criminalidade. Mas, se nós olharmos para o governo, nós veremos que eles são estudados. Eles estudaram em escolas boas. Então, o problema não foi resolvido com a educação. Porque com a educação, eles arrumaram meios melhores de poder fazer as coisas erradas. Somente isso. O outro lado vai poder dizer que a liberdade e a individualidade humana deve ser exaltada, porque quando você é indivíduo, você pode conseguir lutar pelas suas coisas, você tem a liberdade de conseguir conquistar o necessário para as suas vidas. Mas isso transforma o homem num ser egoísta, que só pensa em si próprio. Então temos problemas dos dois lados. E as perspectivas estão sendo analisadas de que lado? Do que é melhor para mim. Se eu sou um professor, eu prefiro a educação. Se eu sou um médico, eu vou preferir a saúde. Se eu sou um cidadão, eu vou preferir o emprego. Se eu tenho que trabalhar de condução, eu vou preferir aquele que melhorar a condução. E começamos a analisar toda a situação de uma perspectiva horizontal. Começamos a analisar toda a situação daquilo que é importante para mim, em vez de buscarmos a realidade daquilo que está exposto na palavra do Senhor. Então, nós passamos ao segundo problema. O problema não está, então, com o governo. O problema não está, então, em quem nós colocamos lá somente, porque se nós estamos colocando lá aqueles que estão de acordo com os nossos problemas, o problema, então, é outro. O problema é o ser humano. O problema é o pecado que habita em nós. Versículos 2 e 4, Jesus vai abordar a questão do pecado e do sofrimento. Vejamos, versículo 2. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem parecido essas coisas? E no versículo 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais se desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Veja, a questão é que eles estavam olhando de uma perspectiva humana. Eles estavam apontando o dedo e já falando para aqueles lá que foram mortos naquele momento por Pilatos, de que eles morreram por quê? Por causa do pecado deles. É aquele orgulho farisaico. Nós somos cumpridores da lei. O restante são pecadores. Por que ele não conseguiu fazer um levante contra Roma? Porque ele era pecador. Isso era o que passava no coração desses homens. Então, tudo de mal que acontece às outras pessoas é por causa do pecado. Se ela não vai bem na vida dela e as coisas estão acontecendo de uma maneira em que ela não progride, não prospera, é por causa do pecado. Porque para eles, quando a pessoa está prosperando, é porque ela é uma pessoa que cumpre a lei de Deus. Só que o problema, irmãos, não é esse. Vamos abrir em Josué 23, de 11 a 13.
Josué 23, do 11 ao 13. Diz assim: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoites às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos dou o Senhor vosso Deus. Ele não está falando aqui para o indivíduo, Josué está falando para a nação. Se a nação se afastar do Senhor, certamente eles seriam castigados por isso. Então, quando Jesus olha olha para aquilo que eles estão falando, vocês estão falando de pecados individuais, mas o que eu estou querendo dizer é que a nação está em pecado. É a nação que está abandonando ao Senhor. Quando a nação abandona o Senhor, que aquilo de mal vem sobre vós. Então, não é uma questão de aquela teologia da prosperidade, de que quando você obedece ao Senhor, as coisas vão bem para você. Isso é extremamente egoísta, porque isso está focando somente em você, e nós, como cidadãos do reino, somos um em Cristo. Todos nós estamos unidos em uma só cabeça, que é Cristo Jesus. E essa cabeça e esse corpo sofre quando parte desse corpo se entrega às coisas deste mundo. É isso que a palavra de Deus nos mostra quando ela pesa sobre o povo de Deus. Então, quando nós, como povo de Deus, sofremos junto com um Estado e que não consegue suprir as necessidades do povo, e que não alcança todas as necessidades, e que o povo não consegue prosperar, é porque a igreja, provavelmente, pode estar se afastando do Senhor e prestando atenção nesse sentido horizontal, esquerda, direita, olhando simplesmente para os nossos próprios interesses, para nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Isso demonstra, quando colocamos as nossas expectativas neste plano horizontal, que nós estamos nos voltando justamente contra Deus e contra o próximo. Nós estamos deixando de cumprir justamente aquilo que Deus nos ensinou, Cristo nos ensinou, que amarás, pois, o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois principais mandamentos, que quando nos envolvemos com questões políticas, sem levar em consideração a vontade de Deus, nós nos entregamos sem perceber. Sem perceber. Então nós entramos na terceira questão, que nos aponta esse texto de Lucas, que é a escolha do cristão é o arrependimento. O único meio que nós temos é o arrependimento. A resposta de Cristo vai nos mostrar isso. As duas respostas, tanto para o pecado, quanto para a culpa, e nós já vamos falar sobre isso, a diferença, ele será abordado por Jesus nos versículos 3 e 5. Os dois são iguais e diz: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. No breve catecismo, na pergunta número 87, diz o seguinte: o arrependimento para a vida é uma graça salvadora mediante a qual o pecador está verdadeiramente ciente do seu pecado e tem uma percepção da misericórdia de Deus em Cristo, com tristeza e ódio pelo seu pecado, dá as costas para ele e se volta para Deus com o propósito absoluto de uma nova obediência e um empenho para isso.
Isto é arrependimento. Arrependimento é olharmos as escolhas que nós estamos tendo, colocarmos diante de Deus, percebemos onde nós estamos errando, nos arrependermos diante da presença santa do nosso bom Deus e mudarmos o nosso comportamento. Então, se em algum momento nossas escolhas possam ter batido firmes entre eu sou de esquerda, eu sou de direita, que possamos fazer uma análise do que Deus quer que nós façamos. Porque Deus não está envolvido com aquilo de uma maneira horizontal, de acordo com aquilo que é bom para mim, para ele, de uma forma individual, mas de uma forma coletiva. Ele sabe o que é bom para nós, e ele exprime a sua vontade através da sua lei, que é uma lei moral. Então, se temos que fazer uma escolha, façamos uma escolha diante daqueles que apresentam preceitos morais que são de acordo com a vontade do Senhor, e não de acordo com aquilo que é bom para mim, mas de acordo com aquilo que agrada ao nosso Deus. São questões morais que devem ser levadas em conta. Porque, e nós, quando vamos falar sobre política, nós devemos nos envolver sim, mas nós devemos nos envolver como cidadãos do reino dos céus. Mateus 4:17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus ainda não havia chegado. Cristo ainda não havia morrido, não havia subjugado a morte, não havia destruído o inimigo que cegava as nações. Então não era possível que o reino estivesse, mas o reino já está entre nós. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inimigo. Ele está aprisionado. Ele não tem mais domínio sobre o ser humano a ponto de impedir-lhe de enxergar as verdades do Evangelho. Então podemos, com toda autoridade e convicção, quando questionamentos políticos serem levantados, anunciar de que o verdadeiro reino é o reino dos céus. E que nós temos um rei, e esse rei é Jesus Cristo. É a Ele que nós servimos. Não para os nossos próprios interesses, mas para servir ao próximo. É assim que é a vida do crente. Quando falarmos de política, nós falamos de uma maneira, não que vivemos no Brasil, ou seja lá onde for que tenha problemas, mas nós somos cidadãos do reino e encaramos a política de uma maneira que glorifica ao nosso Deus. E quando nós falamos do Evangelho. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Marcos 1:15 diz, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que nós devemos anunciar, não se embrenhar em disputas políticas, mas anunciar a verdadeira salvação. Muitas vezes as disputas políticas é como se fosse trazer solução, e veja no que está dando, solução alguma, só mais discussão. Anunciemos o Evangelho, porque crendo no Evangelho, as vidas serão transformadas. As vidas sendo transformadas, haverá transformação no ambiente onde nós vivemos. E a política pragmática, ela vai ter que se adaptar ao que os cidadãos vivem, a maneira como eles vivem. Então, uma nação corrupta tem governo corrupto. Uma nação que serve ao Senhor tem um governo que serve ao Senhor. Anunciai o Evangelho para que as pessoas creiam. Essa é a nossa política. É isso que nós pregamos. Não pregamos esquerda, não pregamos direita. Pregamos a salvação de Cristo. Esta é a nossa escolha. Essa é a escolha final. Atos 2, 37, 40. Atos 2, do 37 ao 40.
depois daquele belo discurso de Pedro, ao receber o Espírito Santo, ele faz uma linda pregação, e no final, ouvindo eles estas coisas, né, aí a narrativa nos diz, através de Lucas, o que aconteceu. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando... Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Veja, nós vivemos no reino, anunciemos o reino e vejamos os frutos que Deus trará à igreja. Podemos ver um avivamento no país, podemos ver uma transformação. Aliás, a maior parte dos avivamentos, todos eles, aconteceram num momento de maior treva dos países onde ocorreu. E a luz do Evangelho começou a brilhar naquele lugar e trazer a salvação para milhares de pessoas, a ponto de muitos países hoje se estarem estabelecidos mesmo perante crises mundiais, porque as bases do cristianismo sustentam aquele país até hoje. Esta é a verdade que salva, esta é a verdade que liberta, esta é a verdade que transforma. Preguemos o arrependimento, falemos do amor de Cristo, aquele que veio e viveu entre nós e se entregou na cruz para que pudéssemos ter vida. Irmãos, nós não devemos cair nessas armadilhas. Sabemos que o problema é o homem, e se opor a Deus é tomar uma escolha política contra a vontade do Senhor muitas vezes. Tomar uma escolha que a política nos ofereça, entrar nessas questões muitas vezes simplistas, só tira o foco do verdadeiro problema, que é a rebelião do homem contra Deus. O problema não é se as coisas estão boas ou não estão boas na relação minha com o governo, com o meu bolso ou com as coisas que acontecem ao meu redor. Não, o problema que acontece à nossa volta e acontece conosco mesmo é uma revolta constante contra o próprio Deus. Se tivermos que escolher, não façamos isso pela perspectiva humana, mas nas questões políticas optemos... Mas nas questões políticas, optemos pelos princípios morais estabelecidos pela palavra de Deus. Que esta palavra seja a nossa guia nos momentos de decisão e não nos momentos das minhas necessidades, pois Deus é o único que pode transformar nosso pranto em riso. E Ele já fez isso quando enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Vencendo desta maneira a morte, nos trouxe a paz com Deus e deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por isso, ao invés de discutirmos política, vivamos uma vida de santificação como cidadãos do reino e preguemos as verdades do Evangelho, e o Espírito Santo conduzirá as pessoas a Cristo. Para nós cristãos, só temos uma escolha: o arrependimento. Se você ainda não aceitou a Cristo e o que foi dito lhe parece mal, que seja as palavras de Josué que nos dirige. Escolhei a quem irá servir, aos homens ou ao Estado. Nós cristãos serviremos ao Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Nesse Natal, em vez de a gente apontar para o governo, mesmo com a nossa mesa sendo fraca, louvemos a Deus pela salvação que temos pela morte de Cristo Jesus, pela vinda de Cristo Jesus, que habitou entre nós e sofreu toda a ira de Deus no nosso lugar. Este é o verdadeiro Natal, rejubilante, regozijante,
vivo, transformador, alegre, contente. Por quê? Porque anuncia a verdadeira salvação, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e cantemos cheios de alegria o hino de número 93 neste momento.